A Procuradoria Nacional, em alegada defesa da democracia, pretende ampliar a atuação em 2024. O órgão passou o ano de 2023 com o objetivo de provar que atua coibindo desinformação e não com patrulhamento ou censura, mas fracassou. A ideia agora é articular a criação de uma estratégia nacional em defesa da democracia, com compartilhamento de informações com os estados e mesmo outros poderes, como o legislativo. Segundo a Procuradoria, a ideia é criar uma rede de defesa da democracia com troca de informações. O órgão, um braço da Advocacia Geral da União, sob o comando de Jorge Messias, começou a funcionar em maio deste ano e não fez até o momento nenhuma ação por desinformação contra integrantes do governo Lula. Rodrigo Constantino, Procuradoria da Democracia, desastre anunciado? Palhaçada, né? Veja, a gente tem que lembrar que as repúblicas democráticas comunistas usavam em seus nomes república e democracia. A gente precisa lembrar que o PT, que sempre flertou com a ditadura cubana, mais assassina e nefasta do continente, chama a democracia venezuelana, que não é democracia, de democracia relativa. O próprio Lula usou essa expressão quando não tinha dito antes que havia excesso de democracia na Venezuela. É essa turma que está organizando um evento para o dia 8 de janeiro para celebrar a democracia que foi salva, né, da ameaça terrível bolsonarista e com adesão na velha imprensa. Vera Magalhães, uma jornalista renomada, né, de longa data e tradição na imprensa brasileira, escreveu uma coluna no Globo exatamente com esse título: festejar a democracia que teria sido salva com o Lula sendo recolocado na cena do crime, como diria Geraldo Alckmin, pelos ministros do Supremo, segundo eles mesmos, né? Nós derrotamos Bolsonaro, perdeu Mané numa mola, graças a nós o Lula está lá e tudo mais. São eles que confessam, né, o crime. Então é essa democracia que está sendo defendida por essa gente. É preciso sempre ir nos conceitos, né? Eu sou um cara mais chato numa conversa porque tem que checar a premissa, tem que definir conceitos, senão parece conversa de maluco. A democracia que o PT e essa procuradoria patética quer preservar é aquela existente em Cuba e na Venezuela, ou seja, uma ditadura comunista. Você, Cáutio, um órgão que, pelo que a gente percebe, até agora então não serviu para nada e que está difícil entender se vai vir, se vai poder ajudar em alguma coisa, em algum momento. Parece que não. Bom, Adriana, primeiramente essa Procuradoria Nacional é um órgão ilegítimo porque não está previsto pela Constituição, como o Piotr está falando, que ele possa atuar. Então, já por si só, isso aqui mereceria uma atuação da CTF, falando: vocês estão criando coisas que a Constituição não prevê. Existe o Procurador-Geral da República, que ele é nomeado pelo Presidente da República, sabatinado por Câmara e Senado, e ele sim poderia atuar em nome da União nos casos previstos pela lei. Não uma Procuradoria Nacional da República, é um órgão fictício, não existe, não tem uma base jurídica própria. Além disso, não existe no Brasil o crime de fake news. Isso é bom lembrar. Não existe o direito de alguém te acusar e eventualmente condenar por estar divulgando uma informação, segundo ele, poderia ser falsa. Existe, como a gente falou, calúnia, difamação, injúria, crimes contra a honra, eventualmente a gente pode até falar estelionato, tem vários crimes que podem acontecer, mas não a divulgação em si de uma notícia, porque de fato há questões também opinativas. E o que a gente faz? Vamos decidir o que é opinião, o que não é, o que pode ser dito, o que não pode ser dito. É por isso que nenhum país do mundo tem um crime de fake news. Existe um crime de notícias falsas. Existem crimes que podem ler a honra de uma pessoa, eventualmente o seu patrimônio, instigação ao suicídio, por exemplo. Existem outros crimes que são ligados à divulgação de notícias falsas, mas isso por si só não é um caso criminal, não se leva ninguém a processo por isso. Então, é uma procuradoria inútil, mais uma vez, como boa parte dos ministérios que foram criados nesse governo, que são perfeitamente inúteis e são, no máximo, servem para consumir ainda mais recursos públicos e para dar o cargo de ministro para aliados políticos, mas é também um perigo, porque a gente, de novo, está criando um precedente jurídico de algo que não está previsto na Constituição. É juridicamente ilegítimo e, por sinal, Adriana, só para a gente lembrar, o Jorge Messias
era um dos papáveis para ser apontado no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, uma pessoa que foi colocada lá em uma procuradoria que não deveria existir, ou seja, violando a lei, que está uma procuradoria que deveria servir para censurar a oposição, poderia, caso o Dino não fosse indicado, se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, estamos numa situação muito complicada e o primeiro a estar violando a lei, nesse caso, é o próprio governo federal. E, Piotr, quando o Cauti diz procuradoria inútil e até mesmo que não poderia existir, ele exagera? É legal, né? A gente pode usar esse termo. Não, eu vou tomar aqui pelo que os meus dois companheiros hoje de debate aqui já anteciparam. Constantino falou que, né, a Alemanha absolutista chamava-se República Democrática da Alemanha. Aliás, acho que a Coreia também, a Coreia do Norte, é democrática também. Então, quer dizer, é perfeito para um órgão, como é que se chama? Procuradoria em Defesa da Democracia. Um negócio que não poderia existir segundo a democracia que aprovou a Constituição de 5 de outubro de 1988. É uma excrescência institucional isso aqui, isso não poderia sequer existir. Eu estou dando ao Poder Executivo um poder acusador. Não, se o governo reclama de alguma informação, ele vai lá pela Advocacia Geral da União, que tem que defender os interesses do governo, vai lá, entra com uma ação. O Ministério Público, aí sim outro órgão independente, vai julgar se aquilo é cabível ou não e vai dar andamento ao processo ou não, garantindo-se, obviamente, ao outro lado, o direito de defesa, a ampla defesa, todo o devido processo legal. Até que, no final, obviamente, um juiz, em primeira instância, vai decidir. Normalmente isso aí, quando você envolve o Estado brasileiro ou o governo federal, é Justiça Federal, tá bom, mas na primeira instância, depois vai para a segunda instância e você pode até recorrer à terceira instância, no caso o STJ. Agora, qual é o sentido disso, de ter uma procuradoria em que ela responde ao advogado, à Advocacia Geral da União, de indicação do presidente da República? Você imagina só, o que é um ministro hoje? Ministro é tecnicamente um assessor de primeiro escalão. Então o presidente dá uma ordem, em tese o ministro precisa cumprir. Aí ele vai determinar, o advogado-geral da União vai determinar, que se reúne muito com o presidente por razões óbvias, ou com o chefe de gabinete dele por razões também óbvias, que o procurador-geral da República, que está no guarda-chuva dele, vai lá e denuncie determinada pessoa. E com que base, por exemplo? Você se lembra de um caso da caneta do Lula que ele assinou, que ele disse que teria sido presente, mas que na verdade teria sido um presente não de uma pessoa do Piauí, na verdade acho que recebeu do Jacques Chirac, não sei do que. Quer dizer, tá, já é uma história que é controversa. O que a Procuradoria faria nesse caso? No meu entender, ele ganha, obviamente, politicamente, se foi do povo ou não, mas não é uma verdade. E aí, vai fazer o quê com o presidente? Mas eu não estou preocupado com o que vai fazer com o presidente, eu estou preocupado em usar a força do Estado, de um Estado que tem anseio totalitário, não é democrático, não tem preocupação democrática em perseguir o cidadão. Um cidadão perseguido pelo tamanho do Estado é muito difícil de reagir. Ainda mais quando você tem hoje esse consórcio com o Supremo Tribunal Federal, do qual a gente fala com muita frequência e sobre o qual denunciamos uma série de ações aqui.